Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar início, certo, à nossa disciplina sobre saúde da mulher. Então, gente, a nossa temática para iniciar essa disciplina Saúde da Mulher, a gente inicia aqui falando sobre um pouco sobre vigilância como prática de saúde pública. E temática Saúde da Mulher é o nosso foco primário, certo? Então, dentro disso, gente, vem falar ser homem e ser mulher. Quando a gente vem nesse percurso, gente, ser homem ou ser mulher, a gente agrega o quê? Não é uma definição de natureza biológica, certo? Então, essa naturalidade, gente, do ser homem ou ser mulher, ele fala sobre a natureza biológica. Então, não se vê isso, gente, hoje no século XXI, e se vê pela descoberta do próprio identificação do sexo. É, um, é mais amplo do que possui determinado como órgão genital, carregando atributos sociais, atributos sociais. Então, gente, hoje é uma pegada de modificação, certo, sobre esse sexo, sobre ser homem ou ser mulher, porque nós sabemos que nós temos identificações diversas. Hoje nós temos o sexo binário, nós temos cis, nós temos relacionado homem cis, mulher cis, nós temos relacionado transexual, nós temos relacionado ali a homossexualidade em si, tá certo? Referenciado a essa grande temática, gente, que a gente tem como foco naturezas biológicas. E não é uma coisa tão fácil para a gente dizer que aqui tem um homem e aqui tem uma mulher. À frente disso tem o quê? Tem um respeito. E essa identificação ela é descoberta no dia a dia, nas modificações que a literatura está trazendo hoje e também na vivência que nós estamos vivenciando hoje. Por isso que nós temos uma vigilância mais próxima da população. Então, não é tão fácil mais a gente contribuir um sexo para um homem e uma mulher. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Quem fala isso, gente, é simplesmente Simone Bercontes. Ela que diz, não se nasce mulher, se torna mulher, tá certo? Isso aí, gente, é o fortalecimento, tá certo, do dia a dia, se tornando uma mulher mais capacitada, mais capaz de atribuir, certo? Com a sua capacidade de ser no mundo que nós vivemos hoje. E dentro disso, quando nós falamos de gênero, é o modo como as culturas interpretam e organizam as diferenças sexuais entre homens e mulheres. O gênero, o gênero homem, um ser masculino, um ser mulher, um ser feminino. Isso se identifica sobre gênero. Modalidade, gente, é a possibilidade de mudança na relação entre homens e mulheres, através do tempo. Que aí, gente, vem a mutabilidade. E aí, essa mulher, ela se torna ser uma mulher cis, aí, essas transformações, tá certo, de uma mulher cis, é uma mulher simplesmente que ela tem o corpo feminino, mas simplesmente ela tem comportamentos masculinos. Mas ela gosta do corpo dela feminino, mas nas suas ações ela tem ações masculinas. Isso não tira, certo, o seu direito, certo, de ser comparada com uma mulher, mas diferente à sua mutabilidade, ela se comporta como um homem. Isso, gente, é a mutabilidade. E essa mutabilidade a gente está sendo muito visível hoje, certo, no nosso dia a dia. Isso é uma diferenciaçãozinha que nós temos, certo? E isso vem hoje perante a lei, que a lei dá o direito a essas pessoas a ser vista dessa forma. E por que eu estou... Hoje está sendo uma problemática muito grande dentro das organizações de saúde. Muitas das vezes as pessoas entram em conflitos, elas não querem aceitar o comportamento de gênero das pessoas ante a sua mutabilidade.
Então, sempre quando a gente, como representante da saúde, levando essa singularidade de pluralidade de um indivíduo para o outro, a gente, por educação, gente, isso se diz que educação é coisas que nós trabalhamos perante a moral, que é a nossa construção, desde criança, que nossos pais nos ensinaram, a gente que pedir ali um bom dia, uma tarde, uma boa noite, e perguntar se eu poderia falar com você. E dentro dessa pergunta, eu também pergunto como você gostaria de ser chamado. E aí a pessoa vai falar, né? Por quê? Porque ali eu vou encontrar uma mulher, e essa mulher, ela pode ter uma mutabilidade. E essa mutabilidade, ela gostaria simplesmente de ser chamada com um nome José. Então, é uma mulher, mas ela gostaria de ser chamada como José. Isso lhe dá o direito, tá certo, perante a justiça. E dentro das os nossos deveres de profissional ético, nós temos que aceitar isso, bom? E com a partir que a gente não aceita, a gente entra em conflito perante a sociedade. A saúde e a doença estão intimamente relacionadas e constituem um processo cujo resultante está determinada pela atuação de fatores sociais. Então, gente, aqui a saúde e a doença, por quê? Eu sou uma pessoa saudável, mas o que acontece? Automaticamente, uma pessoa não aceita a minha mutabilidade. E aí, o que acontece? Eu fico com uma fragilidade. E por essa fragilidade, a gente encontra uma neurose, que seria simplesmente a ansiedade. E essa neurose, como ansiedade, ela pode chegar numa psicose, que a psicose seria a doença. E essa doença seria o quê? A depressão. Então, tudo isso é por causa das determinadas atuação de fatores sociais que a sociedade não aceita. Então, gente, o lado não é de aceitar, o lado é de respeitar, certo? Esse lado feminino, certo? Como nem feminino, como homem e mulher, dentro dessa mutabilidade. Econômicos, relacionam ao financeiro, muitas das vezes o trabalho, certo, para esse público feminino, gente, ele ainda tem o seu lado de discriminações, tá certo, de aceitação no mercado de trabalho, por isso que muitas das vezes são doméstica, dona do lar, cuidadora da família, e o percentual de valores ainda está muito baixo, tá certo? Para ali ter uma qualidade de vida melhor. Vimos também os lados culturais, históricos. Isto implica em afirmar o perfil da saúde e da doença que varia no tempo e no espaço, de acordo com o grau de desenvolvimento econômico, social e humano de cada região. Quem diz isso, gente, é simplesmente Laurelli, em 1982. Ela já havia essa dificuldade, certo, num gênero feminino, perante o que as suas atuações no mercado de trabalho e frente à sua qualidade de vida, que era totalmente reduzida. Há mais mulheres vivendo em situação de pobreza do que homens. Mas por que, gente? Ainda pelo lado histórico. A mulher, ela simplesmente, o ser teve uma visão dela, uma cuidadora do lar, certo? Ela era a mulher do lar, cuidava dos seus filhos e cuidava do seu marido. Então, tem essa cultura ainda, certo? Essa cultura não morreu. Minimizou, mas assim, morrer, essa cultura não morreu ainda. Aceitação no mercado de trabalho, gente. A mulher, ela não tinha o direito, ganhou o seu direito, certo? Do trabalho, e aí o trabalho ainda não absolve a mulher ainda num termo de 100%. Tem diferenciação também de valores salariais,
Muitas empresas têm esse diferencial, então tem que ser visto também, mas isso é presente também na atualidade, certo? A mulher, ela tem um avanço na área da saúde. Vocês viram observar, vocês vão atuar como uma técnica de enfermagem, a mulher ela tem um número grande, mas por que que a mulher tem um número grande nessa área? Porque simplesmente a mulher ela é conhecida como uma cuidadora, que era a cuidadora do lar, e ela teve como agregar esses cuidados na sua profissão. Isso que ela teve essa conquista e tem até nos atuais de hoje esse espaço. Mas não se diz que ela não saiu da linha da pobreza. Ela ainda se encontra na linha da pobreza por causa simplesmente ele não é bem remunerado e sempre está abaixo do salário masculino. As relações de poder e saúde e distribuição pode ser mais importante para medir o bem-estar entre homens e mulheres do rendimento. Isso, gente, são as relações de poder e saúde. Então, a gente sabe, quando a pessoa trabalha demais, ela pode degredir, tá certo? Seu lado orgânico, e aí ela pode adoecer. Mas também, quando ela não trabalha, para manter a sua saúde no hábito alimentar, ela também pode adoecer. Então, isso são coisas que colocamos na balança e tentando neutralizar os dois. As mulheres trabalham mais horas do que os homens. Aqui, gente, é uma temática muito boa, que trabalhos de casa é muito trabalhoso, são muito repetitivos e temos conhecimentos que não param. Mas quando a mulher ela sai desse trabalho de casa, ela trabalha em outro local, a mulher ela é reconhecida como ela trabalha mais do que o homem. Ganham menos salários, então ela trabalha mais, mas o seu salário é reduzido, e cerca da metade deste tempo é dedicado às tarefas não remuneradas, trabalhos domésticos, como a gente relatou. Mesmo, mesmo ela trabalhando fora, ela tem que prestar, certo? O seu serviço de casa. Então, é o quê? É um trabalho não remunerado, mas também é um trabalho cansativo. E isso desgasta a matéria humana. Vivem mais do que os homens, porém adoecem mais frequentemente. Por que que ela vive mais do que o homem, gente? Porque, se bem você observar, as instituições de saúde, primária até terciária, a gente encontra mais mulheres procurando a sua qualidade de vida referenciada à saúde. E o homem, ele é em quantidade bem reduzidas. Para a gente olhar para os programas de política, nós temos mais programas de política voltado para o sexo feminino do que para o sexo masculino. Mas, frente a isso, mesmo assim, as mulheres, por procurar o serviço de saúde, elas vivem mais tempo, mas também são pessoas mais adoecidas do que o homem. Determinados problemas afetam de maneira distinta homens e mulheres. Então, ali, gente, nós temos problemas diferenciados entre o homem e a mulher. Quando nós temos um problema relacionado à mulher, nós temos o quê? Nós temos uma depressão, tá certo? É um problema muito visto pelo sexo feminino, tá bom? A depressão em si, ou pelo momento da rejeição, tá certo? Pode-se verificar que isso aparece de maneira marcante no caso da violência. Então, gente, ela por sofrer violência, como a gente falou da depressão, essa violência fica psicológica. Então, ela pode sofrer violência psicológica no trabalho, pode sofrer essa pressão psicológica dentro de casa, do seu parceiro. Alta mortalidade homens, porque, gente, alta mortalidade entre homens. Essa mortalidade, gente, fica mais pelos acidentes de trânsito
e relacionado também entre agressões físicas entre duas pessoas. Isso fica mais relacionado às mortes entre homens. Alta morbidade em mulheres, provocada pela violência doméstica e sexual. Então, gente, a morbidade aqui são coisas, certo, que ficam com a mulher marcada por toda a sua vida. Então, isso é também um problema de saúde pública dentro desse ser. Aqui, quando a gente fala de particularidade biológica da mulher, nós fala na transmissão vertical de doença como a sífilis e HIV e a mortalidade materna. Aqui, gente, nessa particularidade, nós temos a transmissão vertical, que vai passando de um gênero para o outro, de uma mulher para de um filho, de uma mãe para o filho, mas muitas essas doenças, elas vêm mais relacionadas de um homem para a mulher, porque dentro das estatísticas mostra que o homem, ele é o ser de um sexo ativo e ele é um ser, ele está em grande escala de contaminação, certo? Esse tipo de doença que se chama de IST, que é infecção sexualmente transmissível, que antigamente nós tínhamos como DST, que era doença sexualmente transmissível. Passou de ser doença e ela se tornou hoje infecção, porque o paciente ele pode ter a infecção, mas não desenvolver a doença, certo? E uma pessoa doente é uma pessoa que já desenvolve uma doença. Dados socioeconômicos da população feminina Brasil. Então, aqui, gente, a gente vem com esse dado, certo? Da população total do Brasil. Nós vemos aqui, gente, masculino e feminino, vocês observam 50,9%. Então, nós temos mais mulheres do que homens. Dentro dessa população, gente, 30% das mulheres negras. População alvo, que é a população feminina acima de 10 anos, muito grande. 72.921.373. Mulheres em idade reprodutiva de 10 a 49 anos. Então, gente, esse dado ainda é um dado alarmante, tá certo? De 57.888.352 representam 79% da população feminina, gente. Esse dado, gente, de 10 a 49 anos, mulheres reprodutoras, esse dado, ele, assim, pelo acompanhamento dos planejamentos familiares, da atenção básica, ele não é mais tão alarmante hoje perante a sociedade, porque, assim, através disso, o acompanhamento ele se tornou mais rígido, tá certo? Então, hoje a gente tem essa faixa etária de 10 anos, a gente aumenta essa faixa etária, a gente hoje, para os 14 anos de idade, tá certo? 13 anos de idade. Quando acontece aos 10 anos de idade, ali você pode observar, através de uma investigação profunda, que fica relacionado mais a uma violência sexual. E sempre essas violências sexuais, gente, se a gente investigar mais profundo, é de um parente mais próximo, tá certo, dessa pessoa. Os dados demográficos. Diminuição progressiva da mortalidade em geral. Então, gente, a gente tem uma diminuição. Por que que eu tenho uma diminuição, gente? Porque eu tenho muita procura dessas mulheres nas unidades básicas de saúde, como a porta de entrada. Queda abrupta da taxa de fecundidade. Então, gente, por isso que a gente falou que lá mostrava 10 anos, mas hoje a gente teve uma queda, certo, da fecundidade. Essa fecundidade, gente, hoje a gente vem ter 13, 14 anos. De 5,8 em 1970 para 1,8, gente, em 2024. Então, de 5,8 diminuindo para 1,8, então é uma diminuição, certo, muito boa. Taxa de crescimento populacional de 1,4% ao ano.
Então, é uma quantidade suficiente, tá certo? Lembrando que a faixa de fecundidade, gente, ela cai, e aí o que que a gente vai ter? Em 2060, a gente tem um número, certo? Muito grande de pessoas da terceira idade. E a gente vai ter dificuldade de pessoas para cuidar dessas pessoas da terceira idade. Aumento da esperança de vida ao nascer de 51,4 nos anos em 1970 para 72, 1,3 anos em 2024. Então, aqui, gente, está nascendo pessoas, mas simplesmente não estão morrendo, tá certo? Então, nesse tempo, a gente tinha número de morte muito grande de crianças. Hoje, a gente não tem esse número tão grande de morte em crianças, porque hoje a gente tem políticas muito voltadas, tá certo? Para essas mulheres, para ela ter sustentabilidade, certo? De sustentar essa criança dentro dela, que nós chamamos de binômio. E esse binômio, gente, ele seja ser amparado pelas políticas. E essas políticas colocamos em prática dentro de centros especiais, certo? Quando essa mãe, ela tem dificuldade, certo? Num gerenciamento desse bebê dentro dela. Então, ali nós temos hospitais especiais que possam amparar e acompanhar essa mulher. Em mulheres negras, é de 66 anos. Novas demandas de doenças crônicas degenerativas. E aqui, gente, quando nós temos novas demandas em relação às doenças crônicas degenerativas, é de formato, gente, assim, de forma geral, tá certo? A gente vai falar um pouco dessas doenças mais na frente. O Brasil está deixando de ser um país de jovens, como a gente mesmo falou, né? Ele está envelhecendo com essas mulheres, em termos geral. Em 2025, ocupará o sexto lugar mundial em população idosa, com 15% da população com 60 anos ou mais. Então, como a gente mesmo ouviu, né? A gente está tendo uma diminuição da morte das pessoas nascidas, mas também nós temos essa fecundidade estacionada, e aí as pessoas estão envelhecendo, e aí a gente não vai ter pessoas para cuidar dessas pessoas idosas. Dados socioeconômicos e epidemiológicos da população feminina no Brasil. Quais os dados que a gente tem, gente? Aqui, gente, em termo norte, nordeste, campos, gerais, centro-oeste, leste, oeste. E aqui eu tenho o quê? Quando eu tenho aqui no norte, eu tenho uma população feminina de 5.308.233, 50,5%. Eu tenho aqui nordeste, que é onde a gente mora, gente. Nós temos o quê? Nós temos uma população masculina de 5.203.629 pessoas, está certo? De 49,5%. Nós temos mulheres em idade reprodutiva de 10 a 59 anos, como a gente viu. Então, aqui, gente, é um dado geral que nós mostramos para vocês em dados epidemiológicos demográficos das mulheres. Então, como a gente falou, gente, as principais causas de mortalidade na população feminina são doença do aparelho circulatório. Esse problema, gente, são relacionados a problemas cardíacos, tá certo? Referenciado do coração. Nós temos aqui as neoplasias, gente. Essas neoplasias, elas são neoplasias malignas, que são distúrbios que acontecem na célula. Então, toda a célula do seu corpo, ela pode ter uma disfunção e dali gerar um câncer. Causas externas, gente, nós só temos 19%. Essas causas externas, gente, vindo de fora para dentro, a gente chama aqui uma violência física, que muitas das vezes acontece entre casal. Gravidez, parto e puerpério, gente, nós temos 3%, porque a gente teve uma queda. Então, esse número de mortalidade, ele chega a 3%, é um número bem reduzido. E outras causas, gente, nós temos 34%, tá certo? De outras causas de morte relacionadas ao sexo feminino.
Então, aqui o nosso grande despalco aqui, doença circulatória, doenças neoplásicas. E dentro dessas outras causas, vem outros percursos a mais. 10 primeiras causas de morte da população feminina. Então, o AVC, gente, ele fica em primeiro lugar. A AIDS, ela fica em segundo. O homicídio, gente, ele fica em terceiro. Quarto, neoplasia de mama. Quinto, acidente de transporte. Sexto, doenças hipertensivas, que são as doenças circulatórias. Sexta, neoplasia de órgão digestivo. Oitavos, fica a diabetes. Nono, doença isquêmica do coração. Pode ser aqui o infarto agudo do miocárdio. Neoplasia de colo de útero, certo? Ela fica na 10ª. Então, gente, isso aí é um percentual de causa de morte que nós temos da população feminina. Lembrando que, gente, nós temos políticas voltadas para essa população, para essas causas que levam ao paciente do sexo feminino ao óbito. Então, a atenção primária, ela é uma porta aberta para trabalhar todos esses percursos e simplesmente referenciar para uma instituição de referência para receber essas pessoas do sexo feminino. Doença do aparelho circulatório, primeiro grupo de causa de morte dados do Brasil. Aqui nós temos, certo? É um dado antigo, certo, do Paraná, mas é um dado, gente, de referência. E por ser um dado de referência, o que é que vem a ocorrer? A gente se baseia nesses dados, tá certo? E quando ele fala aqui do sexo, que ele fala coeficiente geral de mortalidade por 100 mil habitantes. Então, gente, a cada 100 mil ele tem um número de mortes por habitantes, por doença do aparelho circulatório, que é o coração em si. O faixa etária do Paraná em 2001 e 2007. É um dado que ele vem trazendo relacionado esse ano a ano. E ele diz que o sexo feminino com mais de 60 anos, gente, em 2001, ele tinha 2,5 milhões de pessoas, gente. Mas quando ele chega em 2007, a gente teve mais atuação dessa política, certo? Através dos profissionais, que ele desce para 2 milhões. Então, são coisas, gente, que a política está acontecendo, tá certo? E esse número está caindo e a gente vê que está sendo satisfatório cada vez ampliar e revisar essas políticas públicas ao sexo feminino. Neoplasia, segundo grupo de causas de morte, ela fica relacionada, certo? Aqui, gente, já é o quê? Mortalidade segundo os principais tipos de câncer feminino. A gente já traz esse dado do Brasil, em 2024. É uma taxa de mortalidade por 100 mil mulheres. Então, gente, por 100 mil mulheres, nós temos essa taxa de mortalidade que ele não mostrou, tá certo, para a gente, porque o dado estava mais profundo, e ele não foi liberado para a gente fazer a pesquisa. Nós temos as causas externas, tá certo? É algo trazendo de fora para dentro, tá bom? É o terceiro grupo de morte. Aqui, gente, ele já permitiu para a gente, tá bom, em termos de Brasil, e ele traz toda essa demarca, e traz aqui, gente, ó, ele traz simplesmente o quê? Traz um dado alarmante, número de mortes por acidente por faixa etária, Brasil, 2021 a 2028, e ele vem trazendo simplesmente aqui, quando nós temos a primeira base, nós temos a segunda base. O rosa, gente, são as mulheres, o azul são os homens, tá bom? E aqui a gente vai na primeira base. A gente tem de 15 a 29 anos em 2021. Nós temos um dado que simplesmente baixo, certo? A cada 1.000, a gente tem só 100, tá bom? É como a gente trabalhasse em 100, a gente tivesse uma mulher por acidente de morte. E ali, gente, que se você comparar entre 15 e 29 anos, nós temos simplesmente um número muito grande de homens, certo? Através sobre acidentes.
Então, tendo conhecimento que, relacionado a acidentes, a gente fica mais acometido o sexo masculino do que o sexo feminino. Esses acidentes, quando acontecem no sexo feminino, gente, acontece mais por agressões externas relacionadas ao homem com a mulher. Aqui, gente, é um coeficiente geral da mortalidade por 100 habitantes, por acidente por faixa etária, tá certo? A gente amplia também esse lado aqui de uma forma diferenciada. Sempre o sexo masculino, gente, ele vai estar passando na frente da mulher. Aqui, gente, nós mostra a taxa de mortalidade segundo idade e sexo do Paraná, tá certo? Então, aqui, gente, se vocês observarem acidentes, violência e suicídio, sempre o sexo masculino ele vai estar na frente, como a gente tem iniciando aqui, homem com a cozinha roxa e mulher com a cozinha amarela. Então, vocês observam que sempre o homem está na frente. Morte materna. Importante causa de morte em mulheres em idade fértil. Morte relacionada à violência da sexualidade, portanto, não é doença. E 82,3% são evitáveis. Então, gente, quando ele fala aqui sobre sexualidade, gente, é uma vivência que ela vivenciou aquele momento de agressividade, tá certo? E isso, gente, pode chegar ao óbito do ser, certo? Do sexo feminino. Estratégias para melhorar a saúde das mulheres no estado do Brasil. Qual é a estratégia que nós temos? Como a gente fala aqui que a mulher ela tem políticas voltadas para ela, tá certo? Então essas políticas, gente, elas têm que ser seguidas, tá bom? Hoje nós temos o serviço social, tem as unidades de saúde. Hoje nós temos o psicólogo dentro da assistência de saúde, e eles amparam, tá certo, esses profissionais e a mulher referente às políticas criadas por eles, certo? Essas políticas criadas pelo Ministério da Saúde, gente, elas são amparadas por todos os profissionais de saúde e trazendo esse benefício para o sexo feminino. Então, a denúncia, gente, a denúncia ela pode ser feita anônima, certo? Por um profissional de saúde ou por qualquer pessoa. Ele só visualizar aquela ação, ele pode estar denunciando. E essas denúncias, ele pode ir para o Ministério Público, certo? Ele pode ir para a Defensoria Pública, ele pode estar ligando para o 190, tá bom? Então, ele pode estar fazendo essa denúncia para esses órgãos. E ele fala sobre histórico político de atenção à saúde da mulher, marcada por programas materno-infantis, baseada em sua especialidade biológica. Então, o programa aqui, gente, nós temos lá o programa materno-infantil, que ele acontece lá na Unidade Básica de Saúde, tá bom? E lá a gente pode estar acompanhando essa mulher e pode estar encontrando alguma vulnerabilidade presente nesse ser. Em 1984, o Ministério da Saúde, atendendo às reivindicações dos movimentos de mulheres, ele elabora a política de atenção integral à saúde da mulher. Então, aqui, gente, é uma política que foi criada, tá certo? Através de procura dos seus direitos. Então, as mulheres procuraram os seus direitos e esse direito ele foi conseguido e através dessa conquista, o Ministério da Saúde ele criou essa política de atenção integral à saúde da mulher e através disso ele vem agregando programas que venham dar uma assistência para essa mulher em todos os aspectos. Em 2004, esse programa ele toma a forma de Política Nacional de Integral à Saúde da Mulher. Então, ele toma a forma de amparar, tá certo, a mulher de forma completa. Aí nós temos aqui, certo, a imagem, certo, dessa política, que ela vai simplesmente amparar a mulher em todos os aspectos. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher contribui para a melhoria da saúde das mulheres, a garantia de direitos. Então, gente, essa política ela tem dois patamares: dar direito a quem tem direito, tá certo? E simplesmente garantir. São dois focos que essa política traz. Além dela garantir,
O que ela vai garantir? Os direitos da mulher em todos os aspectos. Ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e assistência e recuperação da saúde. Então, gente, ela amplia. E essa ampliação, ela está através de quê? De programas. Se vocês analisarem, nós temos muitos programas, certo? Voltados para a saúde da mulher, em todos os aspectos. Qualifica a gestão e supera a fragmentação das políticas e programas de saúde, por meio da organização de redes regionalizadas e hierarquizadas de ações e serviços. Aqui, gente, ela começa a qualificar a gestão, certo? Que está ali à frente, e relacionada à fragmentação que as políticas apresentavam, e ela fortalece essas políticas e esses programas, certo? Dentro dos seus patamares de regionalizadas e hierarquizadas, em todos os serviços de saúde. Estabelece interface com as demais políticas públicas que possibilitem a melhoria da qualidade de vida das mulheres. Então, gente, a saúde, ela não trabalha desligada do Ministério Público, ela não trabalha desligada de outras especializações relacionadas à própria justiça em si. Então, ele trabalha, certo? Todos agregados no outro. A gente encontra em hospitais, gente, hoje, até com os próprios órgãos, certos, relacionados de segurança pública. Ali a gente contém simplesmente o órgão da segurança pública dentro das unidades de saúde hoje, para ficar mais próximo, tá certo? Dessa população relacionada ao sexo feminino, que é a nossa pegada de hoje. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, gente, eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Relacionado a como é que se encontra essa política, certo? Perante as plataformas de saúde que vocês podem estar entrando e estar encontrando esse material em PDF, tá bom? Para estar tendo ali uma leitura mais ampla, buscando mais conhecimento, para ser colocado em pauta, gente, com segurança. Porque a nossa segurança, ela vem primeiro o conhecimento, para a gente ter segurança e respaldo, certo? Para estar simplesmente ampliando esse conhecimento na cabeça de outras pessoas. Então, as mulheres, elas precisam ser esclarecidas, certo? Referente à política e os seus direitos, certo? Para ele ser garantido. Então, quem traz essa segurança somos nós, profissionais da saúde. Então, mas para isso, para mim trazer essa segurança, eu tenho que procurar, tá certo? Conhecimentos científicos, para esses conhecimentos científicos, ele ser simplesmente ampliado entre outras pessoas. Diretrizes da política de atenção integral à saúde da mulher. O Sistema Único de Saúde, ele deve estar orientado e capacitado para a atenção integral à saúde da mulher, numa perspectiva que contemple as necessidades de saúde da população feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde. Então, gente, o SUS, ele tem que estar o quê? Simplesmente orientado do que está acontecendo com a saúde da mulher. De frente o quê? Frente às suas necessidades. Então, referente a distrito, referente a município, referente a capital. Então, todas essas informações, gente, elas vão passando de órgão para órgão, referente do que está acontecendo com a mulher, o que é que a mulher está precisando de necessidade naquele momento, para ser trabalhado, tá certo? E para ser trazido para a mulher em forma de benefício. Deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de vida. Então, aqui, gente, quando ele fala em todo o ciclo de vida, a mulher lá recém-nascida até a mulher da terceira idade. Então, essa política, ela vai, simplesmente, vai ser um arcabouço para todo o seu ciclo de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais, mulheres negras, indígenas,
residentes em área urbana e rurais, entre outras. Então, também, gente, aqui, de acordo com a mulher onde ela se encontra, ela tem que ter um atendimento diferenciado. Por quê? Uma mulher dona do lar, ela tem que ter um acompanhamento, mas uma mulher que ela se encontra ali moradora de rua, certo? Ela tem um atendimento diferenciado, porque é uma pessoa simplesmente vulnerável a vários tipos de acontecimento, e aí o atendimento dela tem que ser diferenciado, porque a gente tem que trazer várias promoções e prevenção de saúde para essa mulher, para ela não vir simplesmente a sofrer, porque entre patamares que venham a degredir a sua imagem. Assim, gente, nosso atendimento, eles têm que estar voltado para aquele público específico. É mulher? Sim, mas onde é que elas se encontram? Elaboração, execução e avaliação deverão nortear-se pelas perspectivas de gênero, de raça e de etnia, e pela ampliação do enfoque, rompendo-se as fronteiras da saúde sexual e da saúde reprodutiva, para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher. E é onde a gente olha aqui, gente, como a gente falou lá no começo, em relação a gênero, não é isso? A gente tem que simplesmente elaborar uma execução de avaliação, certo? Respectivo a isso. Nós temos aqui políticas voltadas para a produção feminina, tá certo? Saúde reprodutiva. Nós temos aqui programas voltados para o puerpério. Nós temos relacionado aqui o acompanhamento da mulher no processo gestacional. Então, nós temos vários acompanhamentos e todos são baseados em políticas. E são primeiro aqui na diretriz da política 3. Aqui, gente, nós temos o 4 como a gestão do política, atenção integral à saúde da mulher. Deverão estabelecer uma dinâmica exclusiva para atender demandas emergentes ou demandas antigas, porém excluídas do planejamento das ações de saúde em todos os níveis assistenciais. Então, gente, quem está na gestão dessa política, ele tem que ser uma política dinâmica, está voltado, gente, a esse lado, popularmente, como a gente fala, do vai e vem. Então, eu tô andando para frente, mas eu observo que lá atrás tem algo que está incompleto. Então, gente, eu tenho que continuar, mas eu tenho que pegar aquele algo que ficou para trás, que ficou incompleto, para me completar. Porque a partir que a gente não completa, a gente deixa, por acaso, a vulnerabilidade acontecer. E isso não pode ocorrer. 5. Deverão ser compreendidas em sua dimensão mais ampla, objetivando a criação e ampliação das condições necessárias aos exercícios dos direitos da mulher, seja no âmbito do SUS, seja na atuação em parceria do setor saúde, como outros setores governamentais, com destaque que é a segurança, a justiça, o trabalho, a previdência social e a educação. Então, isso aqui, gente, tem que estar compreendida, essa política de atenção integral à saúde da mulher, em todos os aspectos, gente. Vendo esses pilares aqui que a gente falou: segurança, justiça, trabalho, previdência social e educação. Então, essas mulheres, ela tem que estar segurada através dessa política. E quem demanda isso, gente, a maioria são os gestores. 6. Atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção. Então, a gente tem que ter essa promoção. Promoção, gente, são simplesmente orientações, tá certo? Palestras, voltada para o lado da orientação trazida para essas mulheres, em todos os aspectos, gente. Proteção, tem que trazer proteção e segurança para essa mulher também. Assistência e recuperação da saúde, executada nos direitos, nos diferentes níveis da atenção à saúde, da básica à alta complexidade, que é onde a gente consegue colocar essa mulher. Lá da unidadezinha básica, que é o posto de saúde, até a alta complexidade, que é os hospitais especiais, tá certo? Que vão aparar essa mulher. 7. O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a todos os níveis de atenção à saúde,
Que aqui, gente, a gente chega a falar o quê? Do lado dos princípios do SUS, da universalidade, né? Da descentralização, tá bom? Da equidade. Então, a gente fala em várias políticas públicas que faz esse arranjo para as coisas acontecerem na saúde da mulher, principalmente os princípios diretrizes do SUS. A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito, capaz e responsável por sua escolha. Então, aqui, gente, a mulher ela tem esse direito da atenção integral à saúde, mas também ela tem o direito de dizer o sim e dizer o não na hora que ela vê que é cabível. E ela tem que ser vista como um ser de singularidade, não uma mulher sendo simplesmente vendo uma mulher de uma para outra. Então, quando eu trato uma mulher, eu tenho que tratar uma diferenciada da outra, que isso se diz de singularidade. A atenção ela tem que ser voltada a esse nível. A atenção integral à saúde da mulher implica para os prestadores de serviço no estabelecimento de relações com pessoas singulares, ela tem que ver só ela por si, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, racionais, de diferente orientação sexuais, e etc. O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem discriminação e sem imposição de valores e crenças pessoais. Então, isso, gente, é o que dá o direito ao ser humano ser bem atendido. Então, a partir que eu reconheço que o ser, ele participa de singularidade, então eu tomo conhecimento como profissional de atender aquela pessoa, simplesmente vendo todos os seus pontos de elas, positivos e negativos, e tentando auxiliar, trazendo um benefício para o ser. As práticas em saúde deverão nortear-se pelos princípios da humanização, compreendendo como atitude e comportamentos que contribuem para reforçar o caráter da atenção à saúde como direito, que melhorem com o grau de informação das mulheres em relação ao seu corpo e suas condições de saúde, ampliando sua capacidade de fazer escolha adequada. Então, aqui, gente, ser um atendimento humanizado, compreensivo e dando direito para ela todas as informações devidas para ela tentar decidir em suas condições biopsicossocial e espiritual, certo? A gente tem que dar esse direito para ela ver em todos esses aspectos. No processo de elaboração, execução e avaliação das políticas de atenção integral à saúde da mulher, deverá ser estimulada e apoiada a participação da sociedade civil organizada, e em particular do movimento de mulheres. Então, aqui, gente, para a sua elaboração dessa política, nós temos ali o Conselho de Saúde, certo? O Conselho de Saúde, gente, Conselho de Saúde Municipal, Estadual, eles são conselhos que eles se encontram com os usuários do sexo feminino, certo? Com os profissionais de saúde, com os gestores, e também as unidades particulares e filantrópicas para fazer a construção, certo? E o fortalecimento desse processo de elaboração. E aí, ouvir as suas necessidades e fazer a construção, certo? E levar para frente e depois trazer os seus benefícios que eles estão precisando. Compreender-se que a participação da sociedade civil na implementação das ações de saúde da mulher, no âmbito federal, estadual e municipal, como a gente falou, né? Que é através dos conselhos, que ocorrem 2 em 2 anos, e depois nós temos as conferências de saúde, que ocorrem em 4 anos. E o usuário, ele pode estar participando da construção, certo? Desses informativos e desses benefícios, trazendo de volta para si. Requer esse repasse de informação
sobre as políticas de saúde da mulher e sobre os instrumentos de gestão e regulação do SUS. E isso participa o usuário do sexo feminino. No âmbito do setor saúde, a execução de ações será pactuada entre todos os níveis de hierárquico. E então, quando ele fala todos os níveis, gente, ele está falando simplesmente aqui municipal, estadual e União, que União é federal. Então, todos eles participam. E ainda com engajamento dos usuários, visando uma atuação mais abrangente e horizontal, além de permitir o ajuste às diferentes realidades regionais. Então, vai ter um ajuste, gente, dentro desses percalços, certo? E vai ter aquele olhar horizontal, simplesmente aquele olhar para frente. As ações voltadas à melhoria das condições de vida e saúde das mulheres deverão ser executadas de forma articulada com setores governamentais e não governamentais. E aqui a gente está falando em público e em privado. Ele tem que ter a sua participação, como a gente comunicou. Condição básica para a configuração de redes integradas de atenção à saúde e para a obtenção dos resultados esperados. E aí que entra o setor privado como complemento do programa Unidade, entra como complemento do SUS. Quais são os desafios, gente? Faz-se necessário identificar as desigualdades existentes nas diversas regiões do Estado. A realidade é multifacetada e suas complexidades devem ser consideradas na formação de políticas públicas, gênero, raça, etnia, localização geográfica, cultura, religião e determinação sexual. E aqui, gente, é uma identificação que a gente trabalha no distrito, no município e nas capitais. Então, vendo a necessidade desse gênero, a exclusão da população afro-brasileira e seus descendentes leva a pouca chance de ascensão social, dificuldade de acesso a postos de trabalho bem remunerados e qualificados, menores oportunidades educacionais, vivendo, portanto, nos assentamentos mais degradados em termos físicos e ambientais. Aqui a gente fala sobre a desigualdade do espaço do sexo feminino. Razões de mortalidade materna, nós tínhamos esse número, mas esse número cada vez está caindo mais. Elevados são indicativos de precárias condições socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade, dinâmicas familiares em que a violência está presente e, sobretudo, dificuldade de acesso a serviços de saúde de boa qualidade. Então, aqui, gente, está faltando a participação já tanto das instituições como dos profissionais para dar a gente esse arranjo de benefício para esse ser de forma de singularidade. Isso também é um desafio que a gente também sofre hoje. Os dados também evidenciam que a atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, não está consolidados nos serviços de saúde, indicando que as mulheres não recebem informações suficientes para compreender a importância da atenção. Então, aqui está faltando promoção de saúde, gente, dentro desses passos. A atenção ao parto e ao nascimento é marcada pela medicalização, pelas intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas, e pelas práticas abusivas da cesariana, isolamento da gestante, falta de privacidade e respeito à sua autonomia. Tudo isso contribui para o aumento do risco materno perinatais. Esses dados vêm de 2001 através do artigo, tá bom? Então, mas isso a gente temos o quê? Um caminho mais andado hoje e uma atribuição mais voltada para esse sexo feminino. O desafio também que nós temos, gente, é a feminização das AIDS, certo? No sexo feminino. A gente tem esse número muito grande ainda hoje. A violência doméstica e sexual são um dos principais indicadores da discriminação de gênero contra a mulher. Enfrentamento da violência contra a mulher. Esse enfrentamento como, gente? Promoção da saúde e ambientes seguros, prevenção à violência e cultura de paz, linhas de cuidado para vítimas de violência sexual,
legislação e normalização para serviços, vigilância epidemiológica das violências, avaliação de políticas e programas estratégicos, articulação intersetorial para a organização de rede de atenção integral para pessoas em situação ou risco para violência sexual. Isso é um enfrentamento que nós estamos cada vez na luta, certo, contra essas violências contra a mulher. Contribuição das redes de atenção e para atendimento às mulheres em situação de violência, estruturação de número de prevenção de violência e promoção da saúde e cultura da paz, implantação da ficha de notificação de violência doméstica sexual ou outras violências autoprovocadas, que entrou aqui, gente, essa notificação, simplesmente nos postos de saúde. Nós temos algo que nós podemos estar identificando, tá certo, essa violência hoje, e podemos estar levando anonimamente para as seguranças públicas. O alto número de atendimento de mulheres, adolescentes e crianças em situação de violência doméstica e sexuais em serviço do SUS. Temos esse atendimento. A saúde da mulher negra, o recorte racial e étnico é fundamental para a análise dos indicadores de saúde para o planejamento e execução de ações. Alguns problemas de saúde são mais prevalentes no caso das mulheres negras. Então, gente, fica muito propenso, ainda cientificamente comprovado, que as mulheres negras, elas são mais acometidas por diabetes tipo 2, miomas, hipertensão arterial e anemia falciforme. Mas nós temos algumas literaturas que eles simplesmente entram em viés, tá certo, sobre esses dados. Bom, então nós temos autores que debatem essas informações e temos autores que afirmam essas informações. Então, isso depende muito da literatura que você está lendo no momento. A precariedade das condições de vida das mulheres negras leva-as a apresentarem também maiores taxas de doença relacionada à pobreza, como câncer de colo do útero e mortalidade materna, 6 vezes maior que as mulheres brancas. E aqui, gente, dentro desses dados, ainda é vivência, tá bom? Mas hoje a gente pode estar observando isso através hoje da vacina, certo? HPV, que diminui ele trabalha na prevenção do câncer de colo de útero, e nós também temos a prevenção, certo? Que é os exames de Papa Nicolau, que é feito nas unidades básicas de saúde. Então, esses dados são assustadores ainda hoje, mas nós temos como se prevenir, tá certo? Indo procurar unidade de saúde. Aqui nós temos também as condições de saúde da população rural, especificidade relacionada ao ritmo de trabalho sazonal, aos processos de morbilidade espacial, dos acompanhamento e acertamentos, e a baixa escolaridade e pobreza, grande distância dos serviços de saúde, o que contribui para tornar os trabalhadores rurais mais vulneráveis às enfermidades. Aqui, gente, é o desgaste da máquina humana, tá certo? E além pelo desgaste da máquina humana, nós temos os serviços de saúde um pouco mais distantes. Então, se tornam o quê? Duas coisas que vêm como negativo perante a população que vive nas zonas rurais. A exposição aos agrotóxicos, seja ambiental ou ocupacional, aguda ou crônica, pode causar danos aos trabalhadores do campo. Entre os demais comuns estão a hipertrofia celular, que pode levar à ocorrência de câncer, em especial da tireoide e os distúrbios do sistema reprodutivo. Quem diz isso, gente, é Marnol Vichin, em 1997, que o agrotóxico ele já seria o quê? Um ser negativo para o sexo feminino, levando ele a uma complicação do corpo humano. E aqui nós temos o desafio, gente, na elaboração de políticas públicas, precisa incorporar o entendimento de que as mulheres lésbicas, então a gente não tem uma afirmação ainda de uma política voltada para esse ser, tá certo? E essa transformação de gênero, que é a mutabilidade que nós temos hoje. Então, nós temos que ter política voltada para cada um. Então, isso é um desafio ainda, através de políticas públicas que nós temos. Poucos serviços oferecem atenção sexual, a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. A gravidez na adolescência vem sendo motivo de discussões controvertidas.
Enquanto existe uma redução da taxa de fecundidade total, a fecundidade no grupo de 15 a 19 anos de idade vem aumentando. Então, como a gente falou, de 10 anos a gente tem uma redução, mas de 15 anos a gente tem um aumento, mas essa fecundidade, gente, ela não chega mais a ser um número tão assustador. Elaborar a política de atenção à mulher em situação de prisão, e aqui a gente não tem uma política voltada para esse público. Só seremos vitoriosos no enfrentamento desses desafios de homens e mulheres se unirem na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, superando as desigualdades e respeitando as especificidades de cada sexo e gênero. Então, aqui, gente, só vai acontecer quando realmente nós se unirmos e ali criarmos políticas de fortalecimento para cada grupo desse que se encontra-se as mulheres. Então, gente, nós ficamos por aqui, certo? Com a nossa disciplina, Saúde da Mulher, e depois nós retornamos com outra temática.